Muito bem, pessoal, muito bom dia. Sejam bem-vindos aí novamente aos nossos encontros, né? Então, só recapitulando. Na aula passada, a gente começou a estudar aqui em relação à quantidade de objetos, né? A obrigação poderia ser simples, quando eu tenho um único objeto. A obrigação poderia ser cumulativa, quando eu tenho mais de um objeto. E aí eu tenho que cumprir com todos os objetos, né? Sei lá, entregar um livro e um caderno, por exemplo. E a gente viu que ela poderia ser alternativa, onde eu posso ter que entregar, por exemplo, um livro ou um caderno. E aí, na alternativa, a gente estudou, que aí tem previsão legal, né? A gente estudou a obrigação alternativa quando a escolha pertence ao devedor, e depois a obrigação alternativa quando a escolha pertence ao credor, né? E aí eu falei para vocês para que tivessem muito cuidado com as obrigações facultativas. Isso por quê, pessoal? Primeiro, a obrigação facultativa, ela não tem previsão legal. Se vocês pegarem aí pelo código, o legislador vai falar a obrigação de dar, depois fazer, não fazer, alternativas, e aí depois ele pula para as divisíveis ou indivisíveis, né? Então, não há um capítulo específico para falar sobre obrigação facultativa. Agora, se a gente lembra que o direito pessoal, ele é ilimitado, né? Então, no meu contrato, eu posso livremente criar regras. É possível que eu crie uma obrigação facultativa no meu contrato, por exemplo, não tem problema algum, né? E aí a gente precisa ter muito cuidado, segundo, porque a obrigação facultativa tem caído muito em prova. Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, segunda fase, em direito civil, eles exploraram uma obrigação facultativa. E terceiro, olha só, o examinador, ele não vai me dizer que está diante de uma obrigação facultativa. Ele vai me dar um caso concreto e é você que vai ter que interpretar o caso e saber se está diante de uma obrigação alternativa ou de uma obrigação facultativa, né? Da mesma forma que a gente viu na obrigação de dar, que é você também que vai interpretar o caso para saber se está diante de uma obrigação que é dar coisa certa ou dar coisa incerta, por exemplo. E aí a regra é outra, né? Olha só, a obrigação facultativa, pessoal, primeiro, olha lá, ela tem um único objeto. Então seria uma obrigação simples. Aula passada, acho que eu botei João e Maria, né? Credor e devedor. Vou continuar com João e Maria, ó. João é credor de Maria. Tá aqui, Maria embaixo, devedora. Maria deve entregar, por exemplo, o carro. Vou botar aqui em cima, ó, obrigação facultativa. Então aqui eu estou diante de uma obrigação simples. Maria deve entregar o carro para João numa data X. A doutrina diz que esse objeto aqui, ó, é o que está em obrigazione. Até então, eu tenho uma obrigação de dar coisa certa na modalidade simples. Só que o meu contrato vai criar uma obrigação facultativa. Eu vou criar um exemplo, hein? A gente pode ter 1000 exemplos, eu vou criar um. Imagina que esse contrato aqui é um contrato de compra e venda, onde Maria se comprometeu a entregar o seu carro para João, no dia 1º de outubro, por exemplo. Aí tem uma cláusula especial, dizendo assim, olha, se Maria quiser, eu estou criando aqui, ó, uma condição, isso aqui é um direito potestativo, se Maria quiser, ao invés do carro, ela poderá entregar a sua moto. Entenderam como é sutil a diferença? Não é uma coisa ou outra. Se fosse assim, ó, Maria se comprometeu a entregar o carro ou a moto, obrigação alternativa. Mas aqui não. Aqui é Maria se comprometeu a entregar o carro. Aí no meu contrato está dizendo,
se ela quiser, poderá entregar a moto. Essa moto aqui, ó, diz a doutrina, está in facultate solutionis. In facultate solutionis. Ela funciona, Caio, como se fosse um soldado de reserva. Vejam que não é qualquer situação. Vejam que Maria é obrigada a entregar o carro. E só se ela quiser. Eu poderia alterar aqui. Ao invés de se ela quiser, eu poderia colocar. Vai depender do contrato, hein? Eu poderia dizer assim: se Maria não conseguir comprar o carro até o dia 30, o carro que vai ser entregue, ela poderá entregar a moto. Criei uma outra condição. Eu poderia dizer assim: se a mãe de Maria disser até o dia 30 que pretende ficar com o carro, Maria, ao invés do carro, poderá entregar a moto. Entenderam? A facultativa não é um ou outro, é somente um. E o outro, funcionando como um soldado de reserva, vai depender do contrato que foi feito. Nesse exemplo aqui que eu criei agora, o contrato foi dito: Maria deve entregar o carro. Se ela quiser, poderá entregar a moto. Aí como é que isso cai numa prova? O examinador vai contar uma história. Então ele vai começar dizendo assim: em um contrato de compra e venda, Maria, mediante o pagamento, sei lá, de 30 mil reais, se comprometeu a entregar o seu carro para João no dia 1º, vou botar a data aqui, ó, no dia 1º de outubro. Continua a questão. Cláusula especial. Diz que, se Maria quiser, ao invés do carro, poderá entregar a sua moto. Pronto, só diz isso. Aí a questão continua dizendo assim, olha, antes da entrega, o carro que Maria possuía foi roubado por uma quadrilha fortemente armada. E o credor, olha só, e o credor invocando, aí eles colocam até o artigo, ó, invocando o artigo 253 do Código, exige de Maria a entrega da moto. E aí eles perguntam para você dissertar, para saber se a conduta do autor está correta ou não. Olha só a pegadinha. Aí você pega o 253, não pega, Caio? Dá uma olhada aí, que eu comentei na aula passada. Está fazendo uma prova subjetiva, onde é permitida a consulta ao código. Aí a questão te deu todos os dados, o carro não existe mais, e o credor, então, invocando a lei, foi exigir a moto. Aí você pega o 253, diz o quê? Peguei, olha, não sei bem se pode ou não pode. Aí eu fui consultar a lei, que o legislador me deu a dica. Aí eu li o 253. Se uma das duas prestações não puder ser cumprida, ou seja, se o carro não existir mais, subsistirá o débito quanto a outra. Aí você fala, tá certíssimo. O João poderia sim exigir a moto, já que o carro não existe mais. Não poderia. Não poderia primeiro, olha só. O 253 é para obrigação alternativa. Se o legislador dissesse uma coisa ou outra, Joel Damara, obrigado. Não é uma pegadinha o 253? Se o legislador dissesse que é o carro ou a moto, a perda do carro faz com que o credor exija a moto, é o 253. Mas aqui não é uma obrigação alternativa. Aqui é Maria se comprometeu a entregar o carro. Se ela quiser, poderá entregar a moto. Então, se houve a perda do carro, nesse exemplo que eu estou dando, foi sem culpa, como é que fica? Obrigação de dar a coisa certa, perda do objeto sem culpa. Resolve a obrigação. Aí sim, o credor pode exigir a moto? Não, porque a moto é se Maria quiser entregar. Agora, Maria, para evitar a resolução do contrato, poderá entregar a moto ao seu credor. Deu para entender a pegadinha? Isso é uma facultativa.
Então, cuidado. Pera, já entendi, quer dizer que a facultativa é sempre se Maria quiser. Não. Esse foi um exemplo que eu criei. Eu poderia dizer assim, olha, e aí muda tudo, hein? Poderia dizer assim, olha, Maria se comprometeu a entregar um carro para João. Há uma cláusula especial no contrato, dizendo que, sei lá, se o namorado de Maria manifestar o interesse de ficar com o carro, Maria poderá entregar a moto. Pronto, criei uma outra condição. E agora vejam vocês, se o namorado da Maria manifestar o interesse de ficar com o carro, aí é claro, o credor pode exigir a moto, que houve um implemento da condição. Agora, nessa situação, a condição era, se Maria quiser, poderá entregar a moto. O que significa dizer que o credor nunca vai poder exigir a moto. Perazzo, se houve a perda do carro, com culpa, o credor vai cobrar o valor do carro mais perdas e danos. E Maria, se quiser, para evitar ter que pagar uma indenização, entrega a moto. Deu para entender? É muito sutil a diferença, hein? A prova da Defensoria Pública, lá do Estado do Rio de Janeiro, que eles exploraram a obrigação facultativa, foi mais ou menos assim. Vou colocar João e Maria para ficar no mesmo exemplo. Mas a prova dizia assim, Maria se comprometeu a entregar 5 vacas dentre as melhores que possui na sua fazenda. Havia uma cláusula especial nesse contrato, que se Maria quisesse, mesma coisa, ao invés das 5 vacas, poderia entregar os seus 3 cavalos da raça manga larga marchador. Olha que interessante. Aí a questão continuava. No dia combinado para a entrega das vacas, uma súbita epidemia matou todas as vacas da fazenda. E aí já tem uma primeira pegadinha, peraí. Entregar as 5 vacas dentre as melhores que possui. A obrigação é dar coisa incerta, ou até mesmo uma alternativa, vou tirar 5 dentre várias. Mas vejam que esse tipo de obrigação é possível a perda do gênero, porque não é entregar 5 vacas tão somente, é entregar 5 vacas dentre o gênero, que são todas as que ela possui na fazenda, sei lá, 100. A epidemia matou todas as 100 vacas, então houve a perda do objeto. Essa era a primeira pegadinha. Aí vinha a segunda. O credor, sabendo da morte das vacas, aí é a mesma coisa. Invocava o 253 e exigia os 3 cavalos. E perguntava se a conduta do credor estava certa ou não. Não está certa, porque o 253 se refere à obrigação alternativa. E nesse caso aqui, ó, as 5 vacas e os 3 cavalos, era uma obrigação facultativa também. Tudo bem? Dúvida, pessoal aí de casa? Aldamara, tranquilo? Joia. Olha só, olha como é sutil a diferença. Peguem aí, por gentileza, o artigo 534 do Código. 534. Localizem esse artigo aí, por gentileza. O 534, o legislador ele está se referindo a contrato estimatório, não é esse? Contrato estimatório é um contrato do direito empresarial, não é do direito civil. Com a união do direito comercial com o direito civil no Código, né, em alguns artigos, alguns contratos que são da área empresarial vieram para o Código Civil. Esse contrato aí, o contrato estimatório, a Aldamara colocou aqui no nosso chat. Esse contrato estimatório, apesar do nome, todo mundo conhece. São as chamadas vendas em consignação. Olha só, eu quero vender um determinado produto e o correto de fazer é assim.
eu compro esse produto, então o risco é meu. E eu tento vender. Mais caro do que eu comprei, claro. Se eu conseguir vender, ótimo, né? Mas se eu não conseguir vender, como eu comprei o produto, eu vou ficar no prejuízo, né? Sei lá, quero vender Natura, por exemplo, né? Então eu comprei um monte de produto da Natura, são meus, e eu tento vender. E aí, se eu não conseguir vender, eu vou ficar no prejuízo. Então, ao invés de eu comprar esse produto, eu posso fazer uma consignação. Sei lá, eu quero vender joias da Romanel. Eu não vou comprar as joias da Romanel para vender. Eu vou receber essas joias em consignação. As joias continuam pertencendo à Romanel. Eu recebo essas joias e vou tentar vender. Se eu conseguir vender, ótimo. Eu devolvo o dinheiro para a Romanel e fico com o lucro, né? O que eu vendia mais. E se eu não conseguir vender as joias? Eu não tenho prejuízo. Eu devolvo as joias para a Romanel, porque eu recebi em consignação. Então, esse contrato que eu fiz com a Romanel é esse contrato estimatório aí do 534. Olha só o que diz a lei. Pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada. Aí eu pergunto a vocês, olha só, esse 534 aí, ele cria para o consignatário uma obrigação alternativa? O que você acha, Caio? Seria uma obrigação alternativa? Perazzo, qual seria a obrigação alternativa? Eu recebi o objeto. Ou eu vendo o objeto e te dou o dinheiro, ou, e a questão diz, salvo se você preferir. Então, ou eu te devolvo o objeto ao final do contrato. Não poderia ser? Ou eu vendo, sei lá, peguei as joias da Romanel e fiz um contrato de 30 dias. Qual é a minha obrigação? Ou eu vendo as joias, ou, ao término do contrato, eu te devolvo as joias. Seria uma alternativa? Parece que sim, não é? Olha a sutileza. Vou criar um exemplo aqui. Eu estou querendo vender o meu carro. Aí eu cheguei numa loja, falei para o dono da loja lá, para o vendedor. Amigo, eu estou vendendo o meu carro, eu quero 100 mil reais, você não quer comprar? Aí o dono da loja fala, olha, comprar eu não quero não. Até porque eu não trabalho com compra de carro, eu trabalho com negociação. Se você quiser, você deixa o carro aqui em consignação. Não é assim que faz? Aí eu vou deixar o carro lá, a gente vai estabelecer um período, e aí você, vendedor, vai tentar vender o meu carro. Eu quero 100 mil. Aí você vai anunciar por 120 mil. Se você conseguir vender por 120, ótimo, você me dá os 100, como a gente combinou, e você fica com os 20 aí para você. Todo mundo sai ganhando. Menos o comprador, né? Que pagou 120 no carro. Tá certo? Então eu negociei, eu fui na loja, falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um contrato estimatório então. Vamos assinar um contrato aqui, onde você vai tentar vender o meu carro por 30 dias. E aí, se você não conseguir, você me devolve o carro após os 30 dias. O vendedor falou, ok. Fizemos um contrato, deixei o carro lá. Com 28 dias, eu falei, eu vou dar uma passada na loja para ver como é que tá, né? Se conseguiu vender, etc e tal. Cheguei na loja, o meu carro estava dentro da garagem, lá no depósito, todo sujo. O vendedor não anunciou meu carro, nem tentou vender. Ele estava deitado numa rede lá dormindo, ele não fez nada. Aí eu vou chegar para o vendedor e dizer assim, poxa, meu amigo, eu deixei o carro aqui para você vender, ele ia passar 30 dias, nós já estamos no 28º dia, você não fez nada. Aí o vendedor olha para mim e diga assim, ó, ele fala assim, ou eu vendo, ou eu te devolvo o carro com 30 dias. Então, se eu estou diante de uma obrigação alternativa, o direito é meu. Eu posso vender o carro, esse é o cumprimento da obrigação, ou, com 30 dias, eu te devolvo o carro. Então, você não tem direito de me cobrar nada.
Mas será isso mesmo? Será que eu deixei o carro lá para simplesmente passar 30 dias e eu pegar de volta? Ou será que havia uma obrigação que era principal e uma outra que funcionaria só como um soldado de reserva? Entendeu? Quando eu deixei o carro lá na loja, não era para passar 30 dias e ele me devolver. Olha só, quando eu deixei o carro lá na loja, a obrigação do vendedor era tentar vender. Porque eu não vou ficar 30 dias sem carro e o carro parado lá na loja sem o cara fazer nada. Agora, se ele tentasse por A mais B, até porque ele tem interesse na venda, que ele vai ganhar o dinheiro. E se mesmo assim ele não conseguisse, olha o soldado de reserva, aí ele me devolveria o carro. Entenderam a sutileza como é? A melhor doutrina entende que no contrato estimatório, aí no 534, há uma obrigação facultativa. Muito embora o legislador fale, salvo se preferir devolver o objeto, me parece que não é uma coisa ou outra. Quando eu fui lá na Romanel, não é para eu passar 30 dias com as joias e depois devolver. Isso não faz o menor sentido. Existe uma obrigação principal, que é tentar vender. O carro que eu deixei na loja, o vendedor tem a obrigação de tentar vender. Se fosse uma alternativa, vejam vocês, se fosse uma alternativa, quando eu chegasse lá no 28º dia, se eu encontrasse o carro lá na garagem todo sujo, eu não poderia fazer nada. Porque o vendedor vai dizer, meu amigo, estou esperando terminar os 30 dias para te devolver o carro. É uma coisa ou outra. Aí eu pergunto, no 28º dia, quando eu cheguei na loja, o vendedor não fez nada, eu vou ter ação contra ele por inadimplemento? Vou, não vou? Vou cobrar as perdas e danos, indenização. Afinal de contas, meu carro passou quase 30 dias e ele não fez nada? Então não é uma alternativa. Entenderam? Se você entende que no 28º dia eu chego na loja e o cara não fez nada e eu tenho todo o direito de reclamar, então não é uma alternativa. Seria com culpa, porque ele não fez nada, ficou deitado na rede, etc, né? E aí, com culpa, eventualmente, eu vou cobrar as perdas e danos. Responsabilidade contratual, né? Embora subjetiva. Pessoal, muita atenção, e aí eu queria até que anotassem. Eu disse que a melhor doutrina entende que o 534 enseja uma obrigação facultativa. Mas por que eu estou dando ênfase? Quem estiver estudando pelo Tartucci, pelo professor Tartucci, que é muito bom, ele no livro dele entende que trata-se de uma obrigação alternativa. Então cuidado, porque às vezes a gente está aqui assistindo a aula, etc., aí vai estudar, né? Estou estudando pelo Tartucci, quando pego o Tartucci, poxa, ele está falando que é alternativa. Perazzo falou que era facultativa, então estou dando ênfase aqui, que esse pensamento, ele é majoritário sim, mas ele não é unânime. O Tartucci, no livro dele, ele faz uma interpretação literal desse artigo, e como o artigo diz, salvo se preferir, ele entende que é uma obrigação alternativa, uma coisa ou outra. Que eu acho que não é, né? Pelas razões que eu coloquei aqui. No 28º dia, eu vou ter todo o direito de reclamar do carro que o vendedor não tentou vender, por exemplo, enfim, né? Mas assim, o pensamento dele não está de todo incorreto. Porque, por exemplo, quando eu peguei as joias lá da Romanel, se eu passei 30 dias com as joias e nem tentei vender, a Romanel também não vai me perguntar o que foi que aconteceu, por que eu não tentei, ela não está fiscalizando isso, né? Tudo bem? Alguma dúvida sobre as facultativas? Posso passar? Verdade, né? Verdade. A Romanel, ela não vai me questionar isso, porque ela tem muitos clientes, etc, né? Mas eles poderiam dizer, olha, meu amigo, eu te entreguei as joias, não é para você me devolver. Poderia até me devolver, se tentasse vender. Até porque, veja bem, se você faz um contrato estimatório, fica com o produto, não faz nada e simplesmente devolve, esse contrato
Qual é a causa contratual? Não tem. Quando eu pego algo em consignação, é para eu tentar vender. Por quê? Porque aí eu ganho dinheiro, eu vou ficar com lucro, e você ganha dinheiro porque eu estou vendendo o objeto que é seu. Né? Faz sentido também. Tá ok? Posso apagar aqui? Tranquilo? O Caio vai bater uma foto aqui rápido do quadro, né? Deu? Muito bem, pessoal, vamos para frente. Olha só. Depois das facultativas, que eu repito, não tem no código, né? Não tem um capítulo, muito embora o 534, eu acho que é uma obrigação facultativa, né? Mas assim, expressamente não tem no código. O legislador sai das obrigações alternativas e entra nas obrigações divisíveis e indivisíveis. E aí vamos entrar nelas então. Pessoal, a obrigação, ela pode ser classificada também como divisível ou indivisível. E o conceito é muito simples. Se o objeto dessa obrigação for divisível, eu estou diante de uma obrigação divisível. Se o objeto da obrigação for indivisível, eu estou diante de uma obrigação indivisível. O conceito é muito simples. Então, por exemplo, entregar um quadro. O objeto, quadro. Dá para você entregar meio quadro? Não dá. Então, eu estou diante de uma obrigação indivisível. Então, a obrigação é indivisível quando o indivisível for o seu objeto. Agora, se eu dissesse assim, eu devo pagar a você R$100. R$100 eu consigo dividir? Consegue. Você pode pagar 2 de 50, 4 de 25, né? Então, eu estou diante de uma obrigação divisível. Agora, pessoal, o que me interessa saber? Se a obrigação é divisível ou indivisível, se eu tenho só um credor e um devedor. Por exemplo, ó, se eu desenhasse aqui, ó, vou botar A e B, ó. A, credor de B, para a entrega de um quadro, né, que eu falei? Um quadro. A outra obrigação, ó, A, credor de B, para a entrega de R$100. O que eu tenho aqui, ó? Obrigação indivisível, obrigação divisível. Essa aqui dá para entregar meio quadro? Não, porque o objeto é indivisível. Essa daqui, embora o objeto seja divisível, eu posso pagar 2 de 50? Não posso. Se foi combinado que o pagamento era R$100, eu não, é o 314, lembram? O credor não é obrigado a parcelar. O credor não é obrigado a receber por partes, se foi convencionado que ele receberia por inteiro. Então, por mais que aqui, ó, aqui eu não tenho como fracionar. Meio quadro não dá. Aqui eu posso fracionar? Pode. A obrigação é divisível. Mas você pode pagar 2 de 50 para o seu credor? Não pode. Então, não me interessa estudar obrigação divisível ou indivisível se eu tenho só um credor e só um devedor. 314. Esses dois artigos, pessoal, inclusive, eu já comentei, hein? A gente que está começando a pegar desde obrigação alternativa, facultativa, agora divisíveis e solidariedade, tem sempre que lembrar esses dois. 313. Credor não é obrigado a aceitar coisa diversa. Ó, se aqui é entregar um quadro, você só cumpre a obrigação entregando o quadro. Ah, mas eu tenho uma tela muito maior. Não pode, é só o quadro. Aqui, se a obrigação é pagar R$100, eu não posso pagar 99. Eu só posso pagar 100. Só lembrando, quando eu digo eu não posso, eu não tenho o direito.
Nada impede que eu chegue para o credor aqui e fale assim, meu amigo, eu só estou com 99. Você recebe 99? Amanhã ou depois eu te dou 1? Se o credor quiser, tudo bem. Mas eu não tenho o direito de pagar só 99. E se eu não tenho o direito de pagar, eu não tenho o direito de consignar. Cheguei para o credor, falei, meu amigo, é 100? Eu só tenho 99 para te dar. O credor falou, eu não aceito. Aí eu vou consignar o pagamento. Se eu for consignar 99, a sentença vai ser de improcedência. Eu só tenho o direito de consignar quando eu tenho o direito de pagar. Se eu quiser entregar para o credor 100 e ele não recebe, eu vou consignar o 100. Mas se eu quiser pagar o credor 80, eu não posso. E também não posso consignar o pagamento. Tá certo? Então vejam vocês. Eu não tenho como... Pronto, a Aldamara colocou aí, né? O 313 e o 314. Eu até brinco nas minhas turmas de obrigações, dizendo assim, olha, pessoal, após o nosso semestre, pelo menos um artigo, vocês vão saber de qual, que é o 313. Porque eu repito ele quase toda aula. Credor não é obrigado a receber coisa diversa, ainda que mais valiosa. Né? Toda aula eu bato nesses 2 artigos. Tá ok? Então, olha só. Não me interessa estudar a obrigação divisível ou indivisível se eu não tiver mais de um credor ou mais de um devedor. Porque aqui é indivisível, aqui é divisível, tanto faz. Aqui eu não posso pagar a não ser 100, e aqui, por razões óbvias, eu não posso entregar a não ser o quadro, até porque meio quadro não existe. Tá certo? Então, olha só. Primeira observação. Obrigações divisíveis e indivisíveis, eu só estudo se existir pluralidade, ou de credores ou de devedores. E aí qual é a regra geral? Olha só, a regra geral é das obrigações divisíveis. A regra geral é das obrigações divisíveis. E qual é essa regra geral, pessoal? Se a obrigação é divisível, eu vou dividi-la em tantos quantos credores ou devedores existirem. Essa é a fórmula mágica. Se a obrigação é divisível, eu vou dividi-la em tantos quantos credores ou devedores existirem. Eu caí aí na tela? Não, tá tudo bem, né? Apareceu aqui um aviso. Estão me escutando bem? Sim, professor, tanto a imagem como o áudio. Pronto, obrigado, Adamara, joia. Então, olha, regra geral, hein? Se a obrigação for divisível, eu vou dividi-la em tantos quantos credores ou devedores existirem. Essa fórmula, essa regra geral, vou botar aqui, ó, regra geral. Esta regra geral é a regra do concurso partes fium. Eu não tenho uma tradução literal para concurso partes fium, dá uma ideia de dividir em partes iguais. Concurso no sentido de divisão. Mas essa concurso partes fium, ela vai estar prevista no artigo 257. 257. Que, salvo engano, é o primeiro artigo de obrigações divisíveis e indivisíveis. Então, qual é a regra geral, pessoal? A regra geral é a do concurso partes fium. Ou seja, a obrigação se divide em tantos quantos credores ou devedores existirem. Salvo engano, é o que está no 257, não é, Caio? Dá uma lida aí rápida aí. Pronto. Deu para entender, né? Mais ou menos, né?
257. Depois a Aldamara coloca aí para mim no chat. Havendo mais de um credor ou mais de um devedor em obrigações divisíveis, obrigado, Aldamara, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quantos os credores ou devedores. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se eu dissesse assim, ó, João e Maria, irmãos, devem a Pedro a quantia de R$1.000. Vão botando aí, vão fazendo o desenho aí, hein? João e Maria, irmãos, devem a Pedro, credor, a quantia de R$1.000. No dia do pagamento, Pedro, sabendo que João é insolvente, João não tem patrimônio, qual o valor que ele pode cobrar de Maria? E agora? João e Maria, irmãos, devem R$1.000 a Pedro. No dia do vencimento, o Pedro chegou para Maria e eu quero saber quanto é que ele pode cobrar da Maria. Não sei. E aí? A pergunta vai ser mais ou menos essa, né? Se João e Maria devem 1.000 e o Pedro sabe que o João não tem patrimônio, não adianta cobrar dele, eu quero saber se ele pode cobrar 1.000 da Maria, já que João e Maria devem uns 1.000, ou se ele só pode cobrar 500 da Maria. Essa é a pergunta. Ele pode cobrar o total, né, professor? E aí, Bianca, cobra tudo? Sim. E eu ainda disse mais, hein? Eu disse assim, ó, João e Maria, irmãos, né? Ou seja, tem um vínculo eles dois, devem R$1.000 para o Pedro. O Pedro pode cobrar tudo da Maria? Ou pode cobrar tudo do João? Ou só pode cobrar metade de cada? E aí, Bianca, olha só. Sim, professor, pode cobrar tudo. E eles, como é que se diz? Não, que palavra. Cobra tudo, igual o Caio falou também. Cobra tudo da Maria e depois vai cobrar metade do João. Maria vai cobrar metade do João, né? Isso. Mas só um pouquinho, olha só como é que a gente passa despercebido pelas informações. Eu disse que para obrigação divisível, R$1.000 é divisível? Para obrigação divisível, a regra geral é que essa obrigação se divide em tantos quantos credores ou devedores existirem. Se João e Maria devem 1.000, isso aí, Aldamara, entendeu? Se João e Maria devem 1.000, é porque o João só deve 500, Maria só deve 500. Se o João for insolvente, o Pedro só vai receber 500 da Maria. Pronto, exatamente. A dívida não é obrigação divisível? É engraçado como é que a gente pensa, viu, Caio? E Bianca também. A gente pensa em solidariedade. A gente pensa assim, ó, rapaz, eu emprestei R$1.000 para vocês dois. Eu vou cobrar de qualquer um dos dois. Depois vocês ficam brigando aí entre vocês. Eu é que não posso sair perdendo. Tem mais, olha só o que eu disse. Eu emprestei R$1.000 para vocês dois que são irmãos. Vocês dois vieram na minha casa e juntos pediram R$1.000 emprestado. João só deve 500, Maria só deve 500. Essa é a regra geral que está no 257. É engraçado que a gente raciocina com solidariedade. A solidariedade, que é um assunto importantíssimo que a gente vai ver na próxima aula, mas a solidariedade é exatamente fazer com que o devedor ou os devedores, qualquer um deles, respondam pelo todo. Só que existe um artigo de solidariedade, se eu não me engano é o 267, por aí. Enfim, logo no comecinho de solidariedade, tem um artigo de solidariedade que cai muito em prova, inclusive, que diz assim, ó, a solidariedade não se presume ou deriva da lei ou da vontade das partes. Então, para existir solidariedade, ou tem que ter previsão legal,
ou eu tenho que colocar no contrato. Achou, cara? É 26 alguma coisa? 265, né? 265. E essa perguntinha é de prova, hein? Essa perguntinha é clássica. Solidariedade não se presume. Ponto, vírgula. Ou deriva da lei ou da vontade das partes. Então, se eu digo que João e Maria devem 1.000, vocês não podem interpretar que eles são solidários nos 1.000. Eu não falei nada. Solidariedade não se presume. No direito civil francês, lá é o contrário. Lá a solidariedade é presumida, aqui para nós não. Então, se eu dissesse assim, olha, João e Maria devem solidariamente R$1.000 a Pedro. Como é que o Pedro cobra? Do jeito que ele quiser. Pode cobrar 1.000 só do João, pode cobrar 500 e 500, pode cobrar 100 e 900, do jeito que ele quiser. Mas agora os devedores são solidários. Entenderam? Quando o João e a Maria, irmãos, foram lá na casa do Pedro para pedir o dinheiro emprestado, o Pedro deveria ter feito um contrato e estipulado no contrato a solidariedade. Se eu disser, João e Maria devem R$1.000 a Pedro, não entendam pela solidariedade. Porque, repito, solidariedade não se presume. O que é presumida é a regra geral. É a regra do concurso, partes fium. Cidadão está andando na rua, aí tem lá, propaganda do BNB, do Banco do Nordeste. Precisando de dinheiro, faça um crédito amigo. Não tem essa linha de empréstimo, né, do crédito amigo? Como é que funciona o crédito amigo? Você vai lá no BNB, você é comerciante, né, um pequeno empreendedor no seu bairro, aí o BNB fala assim, quanto é que você precisa? Essa linha de crédito é pequena, até R$5.000, por exemplo. Aí você fala, olha, a minha padaria lá, eu quero pintar, comprar um produto novo, etc., mudar as prateleiras, então eu preciso de 5.000. O BNB pode simplesmente te emprestar os 5.000, ver as condições de pagamento, acabou. Só que ele fala assim, olha, eu vou te incluir nesse crédito amigo. Por que chama crédito amigo? Porque você vai voltar lá para o seu bairro e vai procurar mais alguns amigos que também precisam de dinheiro para reformar lá o seu estabelecimento. Então ele vai dizer assim, olha, você volta lá, chama mais 9 amigos, todos pequenos comerciantes ali da área, que eu vou emprestar 5.000 para cada um de vocês. Cada um vai fazer um projetozinho para dizer onde é que vai aplicar o dinheiro, etc. Enfim. Se parasse por aí, na hora de cobrar, o BNB ia cobrar 5.000 de cada. Concurso, partes fium. Só que o BNB faz o seguinte, olha, eu vou emprestar 5.000 para 10 amigos e eu vou estabelecer no contrato a solidariedade entre vocês. Ser solidário dá uma ideia de ser abraçado com o outro, né? Sou solidário à sua causa. Na solidariedade, aí sim, dos 10 amigos, 9 pegaram dinheiro, gastaram tudo, não tem patrimônio, não tem nada. Só aquele primeiro que queria pintar a padaria é que prosperou. O que o BNB faz? Vai em cima dele e cobra 5 vezes 10, 50, né? Cobra os 50.000 dele. Mas aí ele é solidário. Entenderam por que a solidariedade não pode ser presumida? Porque é muita injustiça. É muita injustiça porque eu só recebi 5.000 para reformar minha padaria, mas eu estou agora respondendo pelos 50.000. Porque no contrato eu estabeleci solidariedade. Tá certo? Muito cuidado. Vou deixar a solidariedade para a próxima aula. Porque agora, olha só, a regra geral são as obrigações divisíveis, que é a regra do concurso partes fium. Mas esta regra geral, ela terá 2 exceções. A regra geral comporta 2 exceções. Aonde? Quando é que eu não vou conseguir, mesmo tendo pluralidade de devedores ou credores, quando é que eu não vou conseguir dividir?
Se eu tiver diante das obrigações indivisíveis, aliás, por que aqui eu não consigo aplicar a regra geral? Por motivos óbvios. Se eu disser que João e Maria devem R$1.000, divide. João deve 500, Maria 500. Se eu disser que João e Maria devem entregar um carro, como é que eu vou dividir? João deve meio carro, Maria deve meio carro? Não tem como. Não, Perazzo. Troca. Quanto é o carro? 30 mil. 15 mil para um, 15 mil para outro. Mas a obrigação não é entregar o valor do carro. A obrigação é entregar o carro. Lembra do 313 que eu brinquei? Credor não é obrigado a receber coisa diversa. Então a obrigação não é entregar o valor do carro, e o carro é indivisível. Então eu estou diante da exceção. E a segunda exceção são as obrigações solidárias. Porque na solidariedade, mesmo tendo uma obrigação divisível, mesmo diante de uma obrigação divisível, se você é solidário, você responde pelo todo. Obrigações indivisíveis, mesmo você sendo devedor de uma fração, não tem como eu cobrar a fração. João e Maria devem entregar um quadro. Como é que eu vou cobrar meio quadro? Não é metade do valor do quadro. É meio quadro, não tem como. Maria só deve meio quadro, mas não tem como cobrar meio quadro. Entenderam? Então agora, pessoal, o que a gente faz? Olha só. Eu vou entrar na primeira exceção. Obrigações indivisíveis com pluralidade de devedores. Lembrando que eu só vou estudar obrigação divisível ou indivisível se eu tiver pluralidade de devedores, né? Ou devedores ou credores. Tá certo? Eu falei no começo da aula. Se eu tiver um credor ou um devedor, não interessa saber se a obrigação é divisível ou indivisível. Então aqui eu teria o seguinte, olha só, vou botar assim. João é credor. Aí eu vou botar aqui, ó, Maria, Pedro e sei lá, Lucas. Maria, Pedro e Lucas. Vou botar assim, ó. O que eu desenhei aí, ó? Sempre que eu coloco embaixo, devedor, em cima, credor. Então eu estou dizendo que Maria, Pedro e Lucas são devedores do João. Pessoal, se eu colocasse aqui, ó, Maria, Pedro e Lucas devem a João 30 mil reais. Como é que o Lucas cobra a dívida? O Lucas não, desculpa. Como é que o João cobra a dívida? Me ajuda aí, Bianca. Se eu disser que Maria, Pedro e Lucas devem 30 mil reais para João, como é que o João cobra essa dívida? É solidário? Não falei de solidariedade. Perfeito, estou vendo que está atento, hein? Eu só disse Maria, Pedro e Lucas devem 30 mil para o João. Como é que o João cobra a dívida? Pronto, a Damara respondeu ali, né? 10 mil de cada um. Tá certo? Lembra da regra geral, hein? Como a Bianca bem acertou, eu não falei solidariedade, então esquece. Só que Maria, Pedro e Lucas devem entregar um carro no valor de 30 mil. Está aqui o objeto. Entenderam? Maria, Pedro e Lucas devem entregar o carro no valor de 30 mil.
Logo de cara, vou repetir. Perazzo, ficou fácil. Cada um dá 10 mil, compra o carro, entrega para o João. Não, não pode. Tudo bem, cada um dá 10 mil e compram o carro e entregam para o João, tá certo. Mas eu quero saber como é que o João vai cobrar essa dívida desses 3. E aí o João não vai poder cobrar 10 mil de cada um. Nem 30 mil de um só, porque a dívida não é 10 ou 30. A dívida é entregar o carro. Tá certo? E aí, muito embora Maria, por exemplo, seja devedora de 1/3 do valor do carro, de 1/3 do carro, não é do valor não. Eu não tenho como cobrar de Maria 1/3, por isso que está aqui na exceção. Não tem como aplicar a regra geral do concurso partes fium. Então, nessa situação, o legislador abriu uma exceção dizendo assim, ó, se eu tenho vários devedores em uma obrigação que é indivisível, o credor poderá cobrar o todo de qualquer um dos devedores. Não tinha outra saída. É injustiça? É. É injustiça porque Maria só deve 1/3 do carro. Mas 1/3 do carro não existe. Então o João chega para Maria, ó, e cobra dela, sozinha, cobra o carro. Maria é obrigada a entregar para o credor o carro. Ao fazer isso, esse credor aqui, ó, vai embora. Ele recebeu o objeto da obrigação, que era o carro. Mas, como o legislador percebe que houve uma injustiça com Maria, ele pega essa Maria aqui, ó, e coloca ela no lugar do credor. Subrogação. Maria vem para cá, ó. E aqui tem uma palavra nova para nós, hein? Aqui apareceu uma palavra nova. O devedor de uma obrigação indivisível, ao pagar o todo, ele se subroga nos direitos do credor. Em outras palavras, e sendo mais simples, Maria, ao entregar o carro, ela fica no lugar do João, na mesma obrigação. O João vai embora e no lugar do João entrou a Maria. E como é que fica essa obrigação agora? Fica Maria, credora de Pedro e Lucas. E por que ela passou a ser credora de Pedro e Lucas? Porque ela entregou o carro por inteiro. Então ela vai cobrar agora, ó, 1/3 do valor do carro de Pedro e 1/3 do valor do carro de Lucas. Pronto, resolvi o problema de todo mundo. Apenas você disse que não poderia cobrar o valor do carro. Não, peraí. O carro foi entregue para o credor. A obrigação foi cumprida. Depois que eu cumpri com a obrigação, que Maria cumpriu com a obrigação, o legislador agora quer resolver o problema de todo mundo. E resolver o problema de todo mundo é fazer com que cada um pague 10 mil. Afinal de contas, o carro custou 30 mil. Eu só não poderia dar ao credor, João, o direito de cobrar 10 mil de cada, porque a obrigação não é essa. A obrigação é o carro. Então, ele exige o carro de qualquer um. Quem pagou o todo se subroga. Vou já falar dessa expressão nova aqui. E se subroga para quê? Para cobrar agora 1/3 do valor do carro aqui. E 1/3 do valor do carro aqui. Diga lá, Caio. Não, não. Você está dizendo de Maria sair daqui e entrar para cá? Não. Não, até porque aqui não há uma... Porque indenização envolve perdas e danos. Aqui eu não estou falando em perdas e danos. Aqui eu estou dizendo que Maria cumpriu com a sua obrigação. Mas só que ela cumpriu com a sua obrigação no todo. Né? Então, na verdade, ela se subroga. Pessoal, essa palavrinha nova aqui, ó, é importante para a gente. Subrogação nada mais é do que substituição. Só isso.
Subrrogação é sinônimo de substituição. Por exemplo, olha só. No direito de família, quando você vai se casar, você pode escolher o seu regime de bens, né? Salvo algumas exceções que a própria lei indica. Maiores de 70, quem ainda não partilhou o patrimônio do antigo casamento, etc. Enfim, mas em regra, se eu vou me casar, eu vou escolher meu regime de bens. O regime mais comum hoje em dia é o de comunhão parcial de bens. Inclusive, quando você não fala nada, presume que esse é o regime supletivo, de comunhão parcial. Na comunhão parcial, funciona mais ou menos assim. Cada cônjuge tem os seus bens particulares, solteiros que são. Quando eles se casam, eles conservam esses bens particulares. E a partir do casamento, tudo que eles comprarem pertence aos dois. Então eu formo 3 montinhos no casamento de comunhão parcial. Eu tenho os bens particulares do cônjuge varão, eu tenho os bens particulares do cônjuge virago, e eu tenho os bens comuns dos dois, que foram o que eles construíram após o casamento. Tranquilo, né? Eu fui me casar. E eu tinha, antes do casamento, eu tinha um carro. A minha esposa tinha lá os bens dela também, enfim. Eu tinha um carro. Aí eu me casei. Durante o casamento, eu peguei esse carro que eu tinha, vendi, e com o dinheiro da venda, eu comprei uma moto. A pergunta é, a moto pertence aos dois ou a moto é só minha? Perguntinha capciosa, né? Eu tinha o carro antes do casamento. Me casei, regime comunhão parcial. Aí eu vendi o carro e com o dinheiro do carro eu comprei a moto, já casado. A moto pertence aos dois ou só a mim? Não foi com o dinheiro do carro? Qual o senhor? Foi com o dinheiro do carro, isso mesmo. Então é só minha, a moto? Sim. Mesmo eu já estando casado? Sim, professor, porque o senhor não já trouxe antes do casamento? Perfeito. Perfeito, Bianca, está correto o pensamento dela. A moto é só minha. E por quê? Porque muito embora eu já esteja casado no regime de comunhão parcial, a moto foi adquirida só com o meu dinheiro do carro, e o carro era só meu. Mas por que eu falei isso tudo? Porque eu vou dizer o seguinte, ó, a moto, ela está subrogada no lugar do carro. Entenderam? Eu só usei esse exemplo para dizer que a moto que eu comprei é só minha. Mas por quê, Perazzo? Porque ela está subrogada no lugar do carro. Ou seja, eu troquei, eu substituí o carro pela moto. Aqui, nesse exemplo, o que está acontecendo é um pagamento, ou seja, Maria está pagando a dívida. Qual é essa dívida? Entregar o carro. Então, Maria está pagando a dívida, está cumprindo com a obrigação. Mas, ao mesmo tempo, como ela não deve o carro, ela só deve 1/3 do carro, ela está pagando com subrrogação. O pagamento com subrrogação faz com que seja modificado o credor, no caso aqui o João está indo embora, e no lugar dele a Maria está entrando. Então, o pagamento com subrrogação faz com que seja modificado o credor na mesma obrigação. O pagamento com subrrogação modifica o polo ativo da relação obrigacional na mesma obrigação. E essa é a importância da subrrogação. Porque eu poderia muito bem dizer para os senhores assim, ó, Maria, ao pagar, nasce uma nova obrigação, onde ela passará a ser credora de Pedro ou Lucas. Mas eu não falei isso. Eu falei, Maria, ao pagar, ela está subrogada no lugar do credor. E qual é a importância da subrrogação? É que se ela conserva a obrigação primitiva, importante, hein? Ela mantém as garantias da dívida.
Deu para entender? Na hora que eu pego a Maria e coloco a Maria no lugar do João na mesma obrigação, eu mantenho as eventuais garantias dessa dívida. Por isso eu não estou criando uma nova obrigação, eu estou só trocando o credor. Vamos supor, aí eu vou acrescentar um dado novo aqui, ó. Vamos supor que toda essa dívida aqui, ó, toda ela, sei lá, tivesse um fiador. Entendeu? Toda essa obrigação. Então eu tenho agora, ó, Maria, Pedro e Lucas devem um carro para o João. E para garantir o pagamento disso aqui tudo, eu tenho um fiador. Aí o João foi e cobrou da Maria o carro. Tudo bem, ele pode cobrar de quem ele quiser. Cobrou da Maria. Maria entregou o carro. Na hora que eu subroguei a Maria e coloquei ela no lugar do João, eu mantenho a garantia, está aqui, ó. O fiador continua sendo fiador. Só que agora, antes era João o credor, agora é Maria o credor. E pessoal, raciocinem comigo. Eu mantenho o fiador, porque esse fiador aqui, ó, ele garante o pagamento dos devedores. Eu não mexi com o devedor, eu mexi com o credor. Eu troquei o credor, eu tirei o João e coloquei a Maria. Mas as garantias permanecem as mesmas, porque todas as garantias da dívida são dadas em função dos devedores. Deu para entender? Eu estou pedindo um dinheiro emprestado no banco, então eu vou ser devedor para o banco. E eu chamo o Caio para ser o meu fiador. O Caio garante o pagamento da dívida caso eu, que sou amigo dele, caso eu não faça. Se eu trocar o banco, se eu tirar o Banco do Brasil e colocar a Caixa Econômica, o fiador continua sendo fiador. Porque as garantias, agora eu estou aumentando, não só a fiança, as garantias da dívida são dadas em função do devedor. Se eu quiser sair dessa dívida, sei lá, eu devo ao Banco do Brasil, Caio é meu fiador. Se eu quiser, eu devedor, se eu quiser sair dessa dívida, ele deixa de ser fiador. Tá certo? Oi, Márcio, quer falar? Foi sem querer aí, né? Então, olha só. Se eu devo ao Banco do Brasil, Caio é meu fiador. Se eu quiser sair dessa dívida, nomear um novo devedor, o fiador está exonerado. Porque ele garante o pagamento meu. Ele é meu amigo, ele não é amigo do novo devedor que ele nem conhece. Agora, se eu sou devedor e eu quero mudar o credor... Não, tranquilo, Márcio. Se eu sou devedor e eu quero trocar o Banco do Brasil pela Caixa Econômica, o Caio vai continuar sendo meu fiador. Entenderam? Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou trocando o João... E no lugar do João, eu estou colocando a Maria. Permanecem as garantias. Eu não estou mexendo com devedor, estou mexendo com credor. E aí a gente entra num terreno do direito das obrigações que é interessante. No direito romano, não se imaginava você modificar alguma coisa na obrigação. Porque a obrigação vinha de um contrato. O contrato era imutável. Então, se eu quisesse mexer alguma coisa no contrato, eu tinha que fazer um novo contrato, com novas obrigações. Hoje, a gente imagina, e esses seriam, posso dizer assim, os institutos modernos do direito das obrigações. Hoje a gente consegue enxergar a possibilidade de você modificar alguma coisa. Aqui no caso, ó, eu estou modificando o credor. Eu estou tirando o João e estou colocando a Maria no lugar do João. E qual é a importância de você simplesmente modificar? Olha lá, eu mantenho a obrigação primitiva. Eu conservo a obrigação. E aí? Se eu conservo a obrigação,
eu conservo as garantias. Tudo bem? Por isso que o legislador, nessa situação aqui, o legislador não diz assim, se Maria pagar o todo, surgirá uma nova obrigação onde ela é credora do Pedro e Lucas. Não. O legislador, ciente que cometeu uma injustiça com Maria, porque Maria não deve o carro, ela deve 1/3 do carro. Então, o legislador, ciente que cometeu uma injustiça, ele tenta se justificar. Ele pega a Maria e subroga nos direitos do credor. Deu para entender? CESP já me colocou 2 perguntas muito parecidas. A primeira delas foi assim, o pagamento com subrogação extingue a obrigação, uma vez satisfeito o credor primitivo. Verdadeiro ou falso? O pagamento com subrogação extingue a obrigação, uma vez satisfeito o credor primitivo. Falso, né, pessoal? Por que falso? Está aqui o exemplo. Maria pagou. Maria entregou o carro. A dívida está extinta? Não. A subrogação faz com que haja modificação na mesma obrigação. Então a dívida não está extinta. Muito embora tenha sim havido o pagamento com subrogação não extingue a obrigação. E a segunda perguntinha, que também envolvia a mesma coisa, o CESP bolou a seguinte pergunta. O pagamento com subrogação extingue a obrigação relativamente ao credor primitivo. E agora? Tá certo, né? O pagamento com a subrogação extingue a dívida para o João. O João recebeu o carro dele e foi embora. Tá certo? Concluindo, resumindo. Obrigação indivisível com vários devedores. Qual é a regra? Qualquer um dos devedores poderá ser cobrado pelo todo. Ao pagar, se subroga nos direitos do credor, para cobrar dos demais, cada um na sua cota parte. Perazzo, Maria, quando entregou o carro que valia 30 mil, perfeito, ela está subrogada em 20, não é? Ela pode cobrar 20 mil do Pedro? Ela pode escolher um só e cobrar os 2/3? Não pode. Porque se ela se subrogou em 20 mil é divisível? Volto para a regra geral. Tá certo? Então, Maria, quando pagar o todo, se subroga para quê? Para cobrar dos demais, cada um na sua cota parte. Tranquilo? Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Raciocinem, hein? Maria, Pedro e Lucas devem um carro no valor de 30 mil para João. Houve, antes do cumprimento da obrigação, houve a perda do objeto com culpa dos 3. Com culpa dos 3. Pessoal, perda do objeto com culpa, qual é a regra? O devedor responde pelo equivalente mais perdas e danos, não é assim? Vou botar aqui, equivalente, 30 mil. 30 mil. Vamos supor, mais perdas e danos, mais 30 mil de prejuízo. Total, 60 mil. Como é que o credor cobra os 60 mil? E agora? Olha só o que eu disse, hein? Antes da entrega do carro, houve a perda do objeto por culpa dos 3. Prejuízo causado, 60 mil. Como é que o João cobra 60 mil? Professor, se é culpa dos 3, divide entre os 3 o equivalente mais perdas e danos. Perfeito. Então, se as perdas e danos foi de 60, como é que o João cobra 60? 20 de cada. 20, 60. Entendeu? Então, tem uma informação importante que tem no código, hein? Que é assim, perde a qualidade de indivisível. Cada um paga 1/3 do equivalente mais as perdas e danos. Isso mesmo, Adamara, correto. Então, olha só. Informação importante.
perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. Por quê? Porque as perdas e danos não é dinheiro? Não vou calcular o prejuízo? Dinheiro é divisível? Então perde a qualidade. Se eu disse que as perdas e danos são 60 e a culpa é dos 3, todo mundo responde pelos 60. Desculpa, em partes iguais. 20, 20, 20. Ah, pronto, aí vamos lá. É o que eu ia falar agora. E se eu disser, viu, Damara, raciocina aí. Se eu disser que houve a perda do carro, com culpa só da Maria. E agora? Houve a perda do objeto, com culpa só de um devedor. Eu sei que com culpa é o equivalente mais perdas e danos, não é? E agora? Quem responde pelas perdas e danos? Exato. Se a culpa é só de um, só ela vai responder pelo todo, pelas perdas e danos. Entenderam? Na hora que eu disse que a culpa é dos 3, prejuízo é 60, divide. Se eu estou dizendo que a culpa é só da Maria, só ela responde pelas perdas e danos. Para o Pedro, a obrigação resolve. Para o Lucas, a obrigação resolve, porque eles não tiveram culpa. E Maria responde por... Peraí. Resolver a obrigação é fazer com que o Pedro devolva o valor, não é? Então, Maria vai responder por 10 mais 30. 40. Pedro devolve 10, Lucas devolve 10. Entendeu? Entenderam o raciocínio? Se a culpa é só de um, só ele vai responder pelas perdas e danos. Qual é o valor das perdas e danos que eu estou arbitrando aqui? 30. Então, Maria vai responder por 30. Ela responde pelo equivalente, tá? Mas aqui o equivalente é 10, 10 e 10. Então, seria 10 mais 30. Pedro está resolvido, então ele devolve os 10 que ele recebeu. Lucas está resolvido, então ele devolve os 10 que ele recebeu. Em outras palavras, se a culpa é de todo mundo, pelas perdas e danos, todo mundo responde. Se a culpa é só de um, só esse responde pelas perdas e danos. Para cá resolve, para cá resolve. Tranquilo? Guardem essa informação, que essa informação é muito importante, hein? Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. Tem até um artigo no código que fala isso. Soa estranho, né? Vamos lá. O João comprou o carro. O carro custa 30 mil. Então ele deu 10 mil para cada. Se houver perda sem culpa, a obrigação não resolve? E o que é resolver a obrigação? Não é voltar ao status quo ante? Então Maria devolve os 10, Pedro devolve os 10, Lucas devolve os 10. Só que houve a perda do carro com culpa da Maria, só dela. Ela vai responder pelo equivalente, ou seja, o valor que ela recebeu, 10, mais as perdas e danos, que eu arbitrei em 30. Então ela responderá por 40. Para Pedro e Lucas está resolvida a obrigação. Resolver a obrigação é fazer com que eles devolvam a quantia que receberam. Entendeu? Perazzo, se ninguém tinha recebido nada, então pronto, perdas e danos só da Maria. Acabou. Ela responde por 30, Pedro nada, Lucas nada. Ninguém tinha recebido nada. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo. Professor, teve outro quadro agora? Ou ainda está no primeiro? O Que é de Caio ele longa bateu data. foto no primeiro quadrinho, que eu falei de obrigação facultativa, Foi. e vai bater agora desse novo quadro aí. Tá bom. Tá certo? Pessoal, avançamos bem hoje, hein? Já começamos a sair bastante do senso comum, né? Vou parar aqui a minha gravação.